Você já parou para pensar que as ideias que passam pela sua mente, aquelas que você acha tão únicas, talvez não sejam suas? Parece uma afirmação intrigante, mas a verdade é que os grandes pensadores ao longo da história já discutiram, questionaram e até viveram muitas dessas mesmas ideias que você tem agora. Pense em Sócrates, o filósofo grego que há mais de 2000 anos desafiava as crenças estabelecidas e fazia perguntas que desestabilizavam certezas. Ou em Carl Jung, que desenvolveu o conceito do inconsciente coletivo, uma camada profunda da mente humana onde compartilhamos experiências comuns, arquétipos e símbolos. A sensação de que uma ideia é sua, na verdade, pode ser apenas o eco de pensamentos que ressoam pela história da humanidade. O que chamamos de originalidade muitas vezes não passa de uma reorganização de elementos antigos. A evolução do pensamento é, em grande parte, o refinamento de conceitos que já existiam, como se cada geração polisse uma pedra bruta, extraindo novos significados, mas nunca realmente criando algo do nada. Platão, por exemplo, acreditava que o conhecimento não era uma descoberta, mas uma recordação de ideias inatas que sempre existiram. Até mesmo cientistas inovadores, como Isaac Newton, reconheciam que suas descobertas se baseavam nos ombros de gigantes, ou seja, nas ideias e teorias de pensadores que os precederam. Por que isso importa? Porque, ao perceber que suas ideias não são totalmente suas, você se abre para um novo nível de aprendizado e humildade. Quando compreendemos que somos influenciados por uma vasta rede de pensamentos históricos e culturais, temos a chance de questionar se o que acreditamos realmente faz sentido ou se é apenas uma consequência de ideias absorvidas ao longo do tempo. Pense em como a sociedade molda nossas crenças. Desde crianças, somos ensinados o que é certo ou errado, bonito ou feio, bom ou mal. Essas noções são internalizadas, com o tempo, passamos a ver o mundo através delas, sem questionar de onde vieram ou se são realmente verdadeiras. A própria ciência, que é frequentemente vista como o pináculo do pensamento original, é construída sobre o processo de refutar e aprimorar ideias antigas. Thomas Kuhn, em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, argumenta que o progresso científico ocorre não através de uma acumulação linear de conhecimento, mas sim através de mudanças de paradigma, momentos em que um conjunto de suposições básicas sobre a realidade é substituído por outro completamente diferente. Essas revoluções científicas não surgem do nada, elas emergem quando novos fatos e observações não podem mais ser explicados pelo paradigma existente, exigindo uma nova forma de ver o mundo. Mas não pense que isso significa que você é apenas um reflexo de pensamentos alheios. Pelo contrário, saber que suas ideias são influenciadas por tantas outras é um convite para explorar e expandir. É uma oportunidade para pegar o que você aprendeu, desconstruir, desafiar e reconstruir de forma mais forte e autêntica. Questionar suas próprias crenças é uma das ações mais corajosas que você pode realizar, pois isso exige abandonar o conforto do conhecido e se aventurar no incerto. O filósofo Friedrich Nietzsche, por exemplo, incentivava o espírito livre a destruir ídolos, ou seja, questionar aquilo que é aceito como verdade absoluta, como se fosse uma pedra fundamental da vida. Esse espírito crítico, ao invés de nos deixar perdidos, pode nos guiar para uma existência mais verdadeira e consciente. É fascinante pensar que muitas das nossas ideias vêm de uma espécie de corrente mental que flui pela história, e que ao mesmo tempo essas ideias podem nos libertar ou nos aprisionar. Vamos examinar as crenças que nos moldam e ver como podemos transformá-las. Por exemplo, o conceito de sucesso que permeia a sociedade atual. Para muitos, sucesso é medido pela riqueza, pelo poder ou pela fama. Mas se pararmos para analisar, veremos que essa definição é relativamente nova. Os antigos gregos valorizavam o equilíbrio e a virtude. Para eles, o objetivo era viver uma vida ética e harmoniosa. Já os estoicos acreditavam que o verdadeiro sucesso estava em manter a serenidade diante das adversidades. Esses conceitos são muito diferentes do que o mundo moderno nos faz acreditar, e ao questioná-los, podemos encontrar uma definição de sucesso que ressoe mais profundamente com nossos próprios valores. O mesmo vale para a ideia de felicidade. Hoje, somos bombardeados por mensagens de que ser feliz significa estar constantemente em êxtase, acumulando experiências prazerosas. Mas filósofos como Aristóteles argumentavam que a verdadeira felicidade, ou eudaimonia, vem do cultivo de virtudes e da realização do potencial humano. Não se trata de evitar a dor ou buscar apenas o prazer, mas sim de viver uma vida significativa. A psicologia moderna, inclusive, vem reforçando essa ideia. Martin Seligman, um dos fundadores da psicologia positiva, sugere que uma vida plena é composta por engajamento,
relacionamentos positivos, significado, realizações e emoções positivas, não apenas a busca hedonista pelo prazer. Agora, pense em todas as vezes que você já se questionou sobre algo apenas para descobrir que outras pessoas, em outras épocas, já tiveram os mesmos pensamentos. Não é incrível perceber que você faz parte de uma grande rede de mentes pensantes que transcende o tempo? É como se você estivesse participando de um diálogo contínuo, onde cada geração deixa sua marca, ao mesmo tempo, aprende com as marcas deixadas pelas gerações anteriores. E é exatamente aí que reside o poder de suas ideias. Elas não precisam ser novas para serem poderosas, mas precisam ser suas de uma forma renovada, lapidadas pela experiência e pelo autoconhecimento. Quando você entende que suas ideias são parte de uma continuidade, algo começa a mudar. Você para de se apegar rigidamente a certos pensamentos e passa a ver a mente como um rio em constante fluxo, onde novas águas estão sempre chegando. Nesse ponto, surge a verdadeira criatividade, aquela que se manifesta não apenas pela originalidade, mas pela autenticidade. Ao reconhecer a influência de filósofos, cientistas, escritores e sábios na formação de suas crenças, você se torna capaz de escolher conscientemente quais ideias manter, quais refinar e quais abandonar. E lembre-se, isso é importante. Muitos passam a vida sem perceber que seguem um roteiro pré-escrito. Aceitam as ideias herdadas como se fossem verdades absolutas e, com isso, vivem uma vida limitada. A proposta aqui é diferente. Se você está disposto a questionar, a explorar os limites das suas crenças e a reformular aquilo que pensa saber, então está pronto para viver de maneira mais autêntica e livre. Se chegou até aqui, comente abaixo o que você pensa sobre a origem das ideias e como essa perspectiva mudou a forma como você enxerga a vida. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Esse simples gesto faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos que despertam reflexões profundas. Agora, ao chegar nesse ponto, espero que uma nova luz tenha sido lançada sobre o conceito de ideias. Entenda que o valor de um pensamento não está apenas em ser inédito, mas em ser significativo, relevante e transformador. Não se trata de ter uma ideia que ninguém jamais teve, mas de saber utilizar as ideias para gerar mudanças reais na sua vida e na vida dos outros. Essa é a verdadeira função do pensamento humano, não apenas existir como um fim em si mesmo, mas como um meio de evolução constante. Na continuação, vamos explorar como esses conceitos podem impactar diretamente a forma como você toma decisões e interage com o mundo ao seu redor, mostrando que a jornada do autoconhecimento é, na verdade, a jornada de se libertar das ideias que não são realmente suas. Diante dessa perspectiva de que nossas ideias não são realmente nossas, surge um dilema intrigante. Como podemos garantir que estamos vivendo de forma autêntica, se nossas crenças e valores foram moldados por forças externas, por pensamentos que atravessaram gerações? A resposta não está em buscar uma suposta originalidade pura, mas sim em assumir uma postura de curador da própria mente. É preciso analisar, selecionar, quando necessário, transformar os pensamentos que herdamos. Imagine-se como um escultor, que tem diante de si um bloco de mármore bruto. A matéria-prima é o conhecimento acumulado ao longo da história, mas a obra final, a escultura, será única, moldada por suas próprias mãos e sua visão de mundo. Esse processo de autodescoberta e autotransformação foi defendido por filósofos como Michel Foucault, que via a prática filosófica como uma forma de cuidar de si mesmo. Para ele, o trabalho sobre si não é uma busca por encontrar uma identidade verdadeira, mas sim uma obra de construção contínua. É a prática de perguntar constantemente: por que acredito nisso? Essa ideia é realmente útil para a minha vida? Não se trata apenas de desconstruir crenças, mas de substituir aquelas que limitam o crescimento por ideias que promovem uma vida mais plena e significativa. Ao pensar sobre como as ideias influenciam nossas decisões, podemos usar o exemplo dos preconceitos inconscientes que carregamos. Muitas vezes, nossas atitudes são guiadas por estereótipos ou crenças internalizadas, sem que tenhamos plena consciência de suas origens. Basta refletir sobre o quanto somos influenciados pela cultura em que crescemos, os padrões de beleza, o que é considerado sucesso, as expectativas sobre o comportamento em sociedade. Essas são ideias que absorvemos desde cedo, mas que, com um pouco de reflexão, podem ser desafiadas. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados a ser livres, o que significa que, embora estejamos cercados de influências, temos a responsabilidade de decidir como agir diante delas. Reconhecer a origem das nossas ideias é um primeiro passo essencial para assumir o controle de nossas escolhas e não ser apenas levado pelo fluxo. Albert Einstein, por exemplo, costumava dizer que a imaginação é mais importante que o conhecimento.
E o que ele queria dizer com isso? Que o conhecimento acumulado ao longo do tempo é um ponto de partida, mas a verdadeira inovação, a verdadeira mudança, surge quando ousamos pensar além, quando utilizamos essa base de conhecimentos para conceber novas possibilidades. Da mesma forma, você pode usar as ideias herdadas como trampolins, não como correntes que o prendem a uma forma rígida de pensar. É a partir da dúvida, do questionamento e da busca por novas respostas que você se torna capaz de viver com autenticidade. Mas como isso se aplica ao dia a dia? Vamos trazer essa discussão para uma dimensão prática, para o cotidiano das nossas decisões e atitudes. Cada vez que você se depara com uma situação em que precisa tomar uma decisão, seja ela simples ou complexa, vale a pena parar e se perguntar: estou escolhendo isso porque realmente faz sentido para mim, ou porque é o que aprendi a aceitar como certo? Esse exercício de reflexão pode parecer cansativo no início, mas com o tempo ele se torna natural e transforma radicalmente a forma como você vive. Você passa a tomar decisões que realmente refletem quem você é e o que valoriza, ao invés de seguir automaticamente padrões estabelecidos. É importante perceber que essa prática não é um caminho para a desconexão social ou para o individualismo exacerbado. Pelo contrário, ao desenvolver um pensamento crítico e buscar entender a origem das suas ideias, você também se torna mais empático. Compreende que outras pessoas estão sujeitas às mesmas influências culturais e históricas, e que muitas vezes as discordâncias e conflitos não são fruto de má fé, mas de visões de mundo diferentes, moldadas por histórias de vida diversas. Quando você reconhece a complexidade das ideias e das crenças, passa a ter mais abertura para o diálogo, para ouvir o outro sem julgar de imediato, porque entende que, assim como você, todos estão tentando encontrar sentido em meio a um mar de influências. Essa abordagem pode ser profundamente transformadora, especialmente quando se trata de questões como o propósito de vida. Vivemos em uma era que frequentemente nos faz acreditar que devemos encontrar uma grande missão, uma única paixão que guiará toda a nossa existência. Mas será que isso é realmente necessário? O poeta alemão Rainer Maria Rilke aconselhava os jovens escritores a viver as perguntas agora, a não buscar respostas definitivas para tudo, mas a deixar que as questões os guiassem ao longo do caminho. Da mesma forma, é possível viver uma vida significativa sem ter todas as respostas. O importante é continuar perguntando, continuar desafiando as ideias que surgem na mente e reformulando-as à medida que se aprende mais. E por falar em aprender, essa é outra área onde a ideia de que nada é totalmente original se aplica. O aprendizado é, em grande parte, uma imitação. Desde os primeiros anos de vida, aprendemos observando e copiando os outros. No entanto, isso não significa que somos meros repetidores de comportamentos. Ao longo do tempo, absorvemos o que vemos e ouvimos, e então passamos a adaptar essas influências, ajustando-as à nossa própria personalidade. Pense em grandes artistas, como Pablo Picasso, que afirmou: bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Ele se referia ao fato de que a verdadeira criatividade não consiste em criar algo totalmente novo, mas em pegar o que já existe e transformá-lo de uma forma que reflete a visão única do Criador. Essa ideia pode ser aplicada em qualquer campo. Se você trabalha em um ambiente corporativo, por exemplo, pode observar que muitas inovações dentro de empresas não são invenções radicais, mas adaptações e melhorias em práticas que já existiam. A capacidade de olhar para algo familiar e enxergar nele novas possibilidades é o que separa as mentes criativas das que apenas seguem padrões. Ao adotar essa mentalidade, você se torna um agente de mudança em qualquer contexto. Ao chegar a este ponto, espero que a reflexão sobre a origem das suas ideias tenha começado a mudar a forma como você percebe o mundo ao seu redor. O que se pode aprender com tudo isso é que a mente deve estar sempre aberta, pronta para mudar de opinião, para abandonar velhos conceitos que já não servem e para colher novas perspectivas. A sabedoria está em perceber que a rigidez de pensamento é um caminho para a estagnação, enquanto a flexibilidade é uma porta aberta para a evolução contínua. Por isso, não se preocupe em ter ideias revolucionárias ou ser original o tempo todo. Concentre-se em ser verdadeiro consigo mesmo, em questionar o que precisa ser questionado e em permitir que suas crenças evoluam à medida que você cresce. A sua autenticidade não está na origem das ideias que você possui, mas no modo como você as vive e as aplica no seu dia a dia. Construa seu pensamento, não como uma torre impenetrável, mas como um jardim que cresce, muda e se adapta com o passar das estações. Para finalizar, lembre-se de que o processo de reflexão sobre as próprias ideias é um exercício contínuo, um caminho sem fim. Não busque uma conclusão definitiva, mas continue a explorar, a questionar e a se reinventar.
E se você se permitir essa jornada, verá que a verdadeira liberdade não é ter um pensamento totalmente original, mas ser capaz de escolher quais influências seguir e quais deixar para trás. Essa é a verdadeira conquista, ser o autor consciente da própria história, ainda que ela esteja escrita com as palavras de muitos outros. Se esse conteúdo fez você refletir, não deixe de compartilhar seus pensamentos nos comentários. Vamos continuar essa conversa juntos, porque o valor de uma ideia cresce quando ela é debatida, refinada e levada adiante. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdos que desafiam e ampliam a sua forma de pensar.